2020 foi um ano caótico. Eu acho que eu posso falar por todo mundo aqui quando eu digo que foi muito, muito difícil. Tivemos desde a ameaça de Terceira Guerra Mundial a um vírus que mudou drasticamente a vida da gente, né? Mudou tudo, a forma como interagíamos com outras pessoas, a nossa economia, absolutamente tudo. Faltando poucos dias pro fim do ano e com isso vindo uma nova lufada de esperança de um período melhor a caminho, porque afinal, pior do que tá não fica, podíamos fazer como muitos canais aqui, fazer uma retrospectiva do ano todo. Em vez disso, eu vou dedicar esse vídeo a algo totalmente inesperado que aconteceu esse ano pra gente, e que nos trouxe muitas risadas, paz, amigos quando estávamos tão sozinhos, e nos lembrou de tempos mais simples, e do que realmente nos faz bem. O vídeo de hoje é uma carta de agradecimento a Animal Crossing New Horizons. De um mês pro outro, 2020 virou de cabeça para baixo. E o medo, a incerteza, a doença e a morte nos trancaram dentro de casa como não faziam há 100 anos. Ninguém estava preparado para isso. No começo parecia nada, mas o Covid veio com tudo e nos separou dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, em alguns casos dos nossos empregos, das nossas famílias, e pouco a pouco começamos a ser abatidos por um dos sentimentos mais aterrorizantes que existem: a solidão. Cada um lidou com isso da forma que podia. Alguns se dedicaram à leitura, outros aos estudos, outros ao bem-estar do corpo e tão super bombados, outros exatamente o oposto, e outros ainda precisaram de ajuda profissional com psicólogos, psiquiatras, mas uma quantidade gigante buscou e até conseguiram refúgio nos videogames. Mas eu entendo total essa parte dos videogames, porque a possibilidade de viver mundos diferentes, personagens diferentes, sentir a adrenalina de uma partida online, acompanhar histórias e ouvir vozes novas, é uma coisa que é maravilhosa quando se tá trancado em casa há tanto tempo, vendo sempre os mesmos quartos, sempre as mesmas janelas, às vezes almoçando os mesmos pratos. Videogames e consoles estavam ajudando muita gente a fugir da rotina, a ter aquele pico de criatividade que estava sumindo dia após dia. Eles estavam sendo comprados aos montes, contrariando todas as expectativas. Isso só reforça mais ainda a importância que a arte tem nas nossas vidas. O escapismo, a necessidade da gente de estar em contato com algo novo, de imaginar, de ser criativo. E no meio desse cenário todo, muita gente estava ansiosa por um jogo aparentemente bem bobão de Nintendo Switch, chamado Animal Crossing New Horizons. Eu já conhecia a franquia Animal Crossing só de vista, por revistas, por notícias e tal, mas como eu nunca joguei muito jogo da Nintendo, nunca me interessou. E, francamente, a premissa de construir uma vila com amiguinhos animaizinhos, pra mim sempre foi muito infantil, muito fofa e colorida. Mas pra Marisa não. E pra Marisa era tudo novidade. Acompanhando os nossos youtubers preferidos surtando com esse jogo, tipo a Illymation ou a Shelby da Girlfriend Reviews, a Marisa foi ficando cada vez mais interessada em jogar. E de tanto falar nisso, no começo de abril, acho que um pouquinho antes da Páscoa, uns inscritos nossos fizeram uma vaquinha e presentearam ela com o jogo durante a live. A Marisa chorou, a Marisa riu, a Marisa pulou. Aquilo fez o dia dela. Eu tenho certeza que a Marisa nunca vai esquecer aquele dia. E do mesmo jeito que mudou o ano pra Marisa, eu percebi depois que aquele dia mudou o ano pra mim também. Primeiro deixa eu explicar pra vocês o problema da Marisa. Marisa trabalha no hospital veterinário, um lugar que não fechou durante o estado de calamidade instaurado em Portugal por causa do Covid. E todo aquele pessimismo ao redor do ambiente de trabalho dela, as pessoas nervosas, as demissões, as notícias e os hospitais lotados aqui em Portugal e na Itália, porque temos amigos na Itália também, tudo isso estava afetando a saúde mental dela naqueles meses. E várias vezes eu vi a Marisa chorar. Eu ofereci o meu ombro a ela, eu consolei a Marisa, eu vi a Marisa ter crise de ansiedade, eu vi a Marisa chegar em casa abalada depois de um dia de trabalho. Tiveram dias que a Marisa chegou em casa, comeu, tomou banho e foi dormir, para repetir tudo de novo no dia seguinte. A Marisa durante todo esse tempo teve acompanhamento de psicóloga, mas eu vi que nem eu nem a psicóloga juntos éramos o bastante para manter a Marisa saudável. Então imagina só a minha surpresa ao acompanhar a Marisa com Animal Crossing. Sério, pessoal, acho que nunca vi a Marisa tão empolgada com um jogo, com um livro ou com um filme como ela tava naquele período que ganhou Animal Crossing. Ela sorria sozinha enquanto jogava. Ela chegava em casa correndo e ia ligar o Nintendo Switch. Passava horas seguidas jogando.
comentava sobre os personagens comigo, comentava com as amigas sobre o jogo, fazia lives pra mostrar a ilha dela a vocês inscritos. Durante aquele período, a Marisa voltou a sorrir. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Só que, enquanto eu sorria do lado da Marisa e reconfortava ela e tal, eu tava mal. Eu sentia a ansiedade, eu sentia a solidão dentro de mim. E eu tava guardando aquilo, eu escondia, porque eu tinha que estar forte pra minha esposa. Mas a cada dia que passava ela ficava pior, e cada vez mais difícil de esconder. Nesse período eu já estava trancado em casa 2 meses, e além de acompanhar as notícias daqui de Portugal e dar o meu melhor para animar a Marisa todo dia, o Covid estava começando a fazer as primeiras centenas de vítimas no Brasil. Eu me preocupava não só com o pessoal daqui de Portugal, mas também com o pessoal que estava longe, com o pessoal que estava no Brasil. Eu me preocupava com os meus amigos, com a minha família e com as pessoas de risco que estavam nelas. Eu me estressei muito e discuti muito com um parente negacionista por causa de politicagem. Eu acho que eu não preciso nem explicar do que eu tô falando, né? Qualquer pessoa sabe. Os meus dias estavam cada vez piores, cada vez menos produtivos e cada vez mais curtos. Eu tava trabalhando menos, dormindo muito mais e perdia horas e horas e horas olhando pro computador sem conseguir fazer nada. Às vezes eu deitava na cama com o sol já nascendo, olhava pro teto e percebia que tinha jogado um dia no lixo. Eu tinha passado um dia inteiro sem editar nada pro trabalho, sem criar nenhum conteúdo pro canal, sem ver nenhum tutorial, sem fazer exercício físico, nem os videogames que eu gostava tanto eu tinha mais vontade de jogar. Já tinham semanas que eu não jogava nada e estavam todos eles pegando pó porque eu não tinha coragem de limpar a casa. Eu ia dormir com os olhos cheios de lágrimas. A Marisa nunca soube disso. E eu só percebi depois, mas naquele começo do ano eu tava caminhando pra uma depressão. E foi num dia daqueles, cercado de ócio, que eu decidi dar uma chance pro Animal Crossing também. Eu me tornei mais um inquilino da Chuchulândia, que é o nome da ilha que a Marisa fundou dentro do jogo, e fui apresentado aos personagens dela. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre o jogo. No jogo, você é o único humano que se junta a um monte de animais numa ilha isolada, para fazer a ilha prosperar. Todos eles ali eram animais cansados do estresse da vida urbana, das preocupações, das crises, das dores de cabeça, que jogaram tudo pro alto para recomeçar do zero e ter uma vida mais tranquila numa ilha desabitada. Agora todo mundo que tá ali tá trabalhando em conjunto para fazer o lugar prosperar. Basicamente, o começo do jogo se resume a você limpar a ilha, pescar, plantar, cortar madeira, colher lixo e construir as casas onde vocês vão viver. Eu entendo, real, que falando assim o jogo parece muito chato, mas o jogo tem um carisma muito grande. Os personagens do jogo me chamavam pelo meu nome quando eu passava perto deles. Eles perguntavam como estava o meu dia, eles me davam presentes, eles puxavam papo. É incrível a sensação que aquilo passa, sabe? E todos eles têm personalidades muito diferentes, mas todos ao mesmo tempo têm um sentimento tão coletivo de solidariedade. Tá um tão determinado a ajudar o outro, a deixar o outro mais feliz, a começar uma vida nova naquela ilha. Aquilo me pegou tanto, cara, sério. Num período tão difícil que a gente tava, aparecer uma mensagem daquelas. Eu joguei durante umas 4 horas seguidas naquele dia, como eu não jogava nada há meses. E aí clicou pra mim, sabe? Caiu a ficha. Tudo que eu queria no meio dessa pandemia e tudo que todo mundo que tava à espera desse jogo queria era justamente esse momento. Era estar ali na ilha, era estar longe dos problemas ruins, era estar longe da cidade, longe da TV, longe da crise, cercado de amigos que te querem bem, curtindo a alegria das coisas mais simples. Aquilo me fisgou de um jeito tão diferente que em menos de uma semana a gente quebrou o nosso porquinho, compramos um Nintendo Switch novo pra Marisa e um Animal Crossing novo pra mim. O horário da ilha do jogo é sincronizado com o horário da vida real, então as coisas que você planta ou constrói nele levam tempo pra ficarem prontas, às vezes dias, como se fosse a vida real. Eventos do dia e a fauna da ilha mudam dependendo do horário, e as lojas fecham e abrem dependendo do horário também. Isso parece meio chato pra quem não jogou, mas isso cria uma sensação tão reconfortante de rotina e de jogar no seu próprio ritmo e de sair de casa pra fazer atividades que pouquíssimos jogos oferecem. É relaxante, a única palavra é relaxante. Antes do Animal Crossing, eu tava indo dormir com o sol nascendo, como eu já tinha dito, acordava no meio da tarde morrendo de dor de cabeça, pulava a refeição da manhã e tava perdendo muito peso por causa disso. De repente, enquanto jogava, eu percebi que eu tava acordando às 9 da manhã e tava tomando banho de sol na janela da cozinha
enquanto comia um sanduíche, bebia um chá e cuidava da minha ilha e visitava os inquilinos dela. Os meus dias foram ficando cada vez mais produtivos e a vontade de fazer as coisas voltou. Eu comecei a enxergar minhas tarefas reais como uma extensão do jogo e novas oportunidades para eu me sentir bem, sentir prazer com os pequenos progressos, sabe? Eu comecei a cuidar mais da casa, eu comecei a estudar mais, eu comecei a cuidar mais do meu corpo e fazer exercício de novo. Eu comecei a me importar mais com os membros da ilha, com os habitantes, como se eles fossem pessoas reais, como se eles fossem amigos de verdade. E eu me sentia cada vez menos sozinho. Aquela depressão que eu tava, dia após dia eu sentia ela ir embora. E as amizades não ficaram só no jogo, porque no mundo real eu e Marisa criamos o hábito de fazer live jogando Animal Crossing no YouTube. As lives começaram bem fraquinhas, mas atraíram pessoas novas para os vídeos pouco a pouco. O canal foi crescendo e essas pessoas foram entrando por causa do Animal Crossing, porque elas enxergavam o que a gente estava fazendo ali e elas se identificavam com a nossa situação. Todas elas estavam sozinhas ali no meio da pandemia assustadora com a gente e queriam bater papo, queriam interagir, ou queriam pelo menos ouvir uma risada de outra pessoa. O tempo foi passando, fomos fazendo mais amigos, e hoje, meses depois, muitos deles são amigos de carne e osso nossos. Pessoas com quem a gente troca risada, com quem a gente bate papo, troca presentes e até já vimos pessoalmente alguns. Eu tenho 29 anos de idade e jogo videogame desde os 3. Eu já joguei tudo que vocês imaginarem, já experimentei de tudo, mas eu nunca tinha tido uma experiência assim com um jogo como eu tive com Animal Crossing. É justamente por isso que eu entendo porque tanta gente achou que Animal Crossing ia ser o jogo do ano, ia ser eleito o jogo do ano nos awards, nos Oscars dos jogos. Mas honestamente, eu não acho Animal Crossing o melhor jogo do ano. Mesmo apesar de tudo isso, ele tem muito problema de design, muito menu lento, um modo online que não funciona, um modo online frustrante, limitado, e tinha muita concorrência esse ano. Esse ano teve um monte de jogo bom, jogo emocionante que passava mensagem e lição que eu nunca vou esquecer. Meu peito ainda aperta só de pensar no The Last of Us Part 2 e o peso da história dele, do quanto eu me comovi com aquele jogo. Passaram semanas e eu ainda me pego pensando nele. Mas justamente por essa grandiosidade, o Animal Crossing é o outro lado da moeda. O Animal Crossing é o jogo que prova que menos às vezes é mais. Animal Crossing é a forma mais pura dos videogames. Porque muito antes dos jogos terem essas histórias com roteiros de filmes épicas, antes dos gráficos quase reais, dos personagens realistas de atores, das trilhas sonoras orquestradas e tal, os videogames eram uma coisa muito mais simples. Os videogames eram diversão, relaxamento e principalmente escapismo. Era jogar um jogo com o único propósito de se sentir bem, e não necessariamente para concluir uma jornada épica ou derrotar outras pessoas. Tudo que a gente queria antes era chegar em casa depois de um dia difícil, apertar um botão e esquecer os problemas, dar umas risadas, se divertir. E é exatamente isso que o Animal Crossing faz. Era exatamente isso que a gente precisava nesse período. Vamos ser sinceros aqui, a pandemia não acabou e tá muito longe de acabar. Estamos isolados nas nossas casas por causa do Covid, muita gente só tem o parceiro ao lado, muita gente não tem ninguém pra abraçar há meses. Tá todo mundo com medo do amanhã, todo mundo inseguro olhando os números de contágios e óbitos subirem e o nosso saldo bancário descer a cada dia que passa. Estamos assustados e estamos perdendo o controle das coisas dia após dia. E é justamente nisso que esse jogo é tão importante. As nossas ilhas no Animal Crossing são a oportunidade de fazer as coisas no nosso ritmo, da nossa maneira, cultivar amizades com a vizinhança e ver a nossa dedicação e trabalho florescer, ver as árvores crescerem, ver as construções aparecerem na ilha, as dívidas quitadas com o gerente Tom Nook, tudo isso cercado de positividade, sabe? Não existe energia negativa naquele jogo. Não existe nada pra te deixar triste, pra te deprimir, pra te deixar frustrado. Tudo ali trabalha pra você se sentir bem, pra você se sentir em paz. Animal Crossing é um jogo sobre viver uma vida mais simples, no controle de tudo e cercado de positividade e pessoas que te querem bem. E é por causa de tudo isso que eu falei que eu digo com certeza absoluta que Animal Crossing pode não ter sido o melhor jogo do ano, mas com certeza ele foi o mais importante. Eu tenho uma dívida pessoal com esse jogo, porque quando eu e Marisa estávamos perdendo as forças lá no fundo do poço e caminhando para uma depressão, ele foi um dos gatilhos para nossa recuperação, para sairmos de lá, para aliviar o peso do peito, para conhecer amigos especiais e principalmente para ter esperança que a vida pode ser mais simples e a vida pode melhorar. Do mesmo jeito que a gente, milhões de pessoas sentem o mesmo por aí. E esse jogo não podia ter vindo em melhor hora, em melhor ano e em melhor período.
Eu tenho certeza que daqui a muitos anos, quando as pessoas lembrarem de 2020 e dos horrores desse ano, elas também vão abrir um sorriso na cara e vão lembrar com muito carinho de como Animal Crossing esteve lá pra ajudar. Finalmente, 2020 chegou ao fim. Eu sei que foi um ano bem difícil, que a gente teve um monte de problemas, mas eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai estar olhando pra trás e falando nesse ano como uma coisa muito longínqua. Porque as coisas estão melhorando e vão com certeza melhorar muito mais daqui pra frente. Eu queria agradecer a todo mundo que apoiou a gente nesse ano, agradecer a essa comunidade incrível que a gente tem, por tudo que vocês nos deram, tudo que a gente conquistou foi graças a vocês. E desejar tudo em dobro pra todo mundo. E bem, é isso. Um ótimo ano de 2021, umas ótimas entradas. Coma muito, beba muito, pule as sentondinhas se for isso que você gosta. E beijos, a gente se vê em 2021 e quem sabe um dia pessoalmente.